Quarta-feira, 31 de janeiro, chegamos ao último dia do mês e hoje vamos falar sobre algo que tem preocupado muito os brasileiros e também a população de Jacareí em geral, que é a febre amarela. E os índices da dengue. Pois é, também sabemos dessa edição do Bom Dia Jacareí sobre as últimas informações das ações preventivas com o diretor de Vigilância Sanitária, Ricardo Buchaú. E vamos falar também sobre o pedido de aumento da passagem do ônibus que a JTU enviou à Prefeitura de Jacareí e também sobre o corte do desconto das passagens dos professores da rede estadual de ensino. E agora, nesse primeiro bloco do Bom Dia Jacareí, recebemos a jornalista Daniela Santos, que traz informações da cidade. Daniela, bom dia. Quais são os seus destaques para hoje, Dani? Bom dia, Cibele, Elton, bom dia para o pessoal que está em casa. Durante toda esta semana, os bairros Vila Guarani, Jardim Luiza e também Jardim Emília estão recebendo e vão receber a Operação Tapa Buraco. De acordo com o secretário de Infraestrutura, esse serviço vai chegar em todas as extensões da cidade. Somente nesse ano, mais de 4 bairros receberam esses serviços e tanto as ruas pavimentadas quanto aquelas com os bloquetes vão ser beneficiadas. Muito bem, tá certo. Então, operação Tapa Buraco nos bairros Jardim Luiza. Repete pra gente. Jardim Luiza, Jardim Emília e Vila Guarani. Começou na segunda-feira, dia 29, e vai até sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Tá certo. Muito bem. Bom, já está anunciado aí na mídia, as redes sociais dos vereadores estão quentes aí sobre esse tema, que é a questão do aumento, da sugestão do pedido de aumento que a JTU enviou à Prefeitura Municipal. Mas antes de falar desse assunto, a gente está com um convidado lá no plenário, vamos falar também, na semana passada, a empresa responsável pelo transporte público na cidade anunciou o corte do benefício dos professores da rede estadual de ensino, que antes possuíam um desconto de 50% na passagem de ônibus. A Prefeitura já se posicionou em relação a isso e o repórter Elcio Tenório conversou com o secretário de Mobilidade Urbana sobre esse tema. Confira. A Prefeitura de Jacareí, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, divulgou uma nota de esclarecimento à população na terça-feira, dia 23, dizendo que a suspensão por parte da JTU do desconto de 50% no valor das passagens de ônibus concedido para os professores das redes estadual e particular havia sido uma decisão unilateral e que ela não havia sido consultada. Também a POSP, que é o sindicato oficial dos professores do Estado de São Paulo, reclamou pela mesma razão, de que não havia sido previamente consultado. Ocorre que há uma lei de 2005 e também um decreto de 2010 isentando mesmo os professores, é só para os alunos, para os estudantes. Então, no entanto, vinha sendo concedido extraoficialmente, digamos assim, na prática, o desconto. Então, estamos aqui com o secretário da Mobilidade Urbana de Jacareí, Edinho Guedes, que vai nos explicar melhor essa situação. Secretário, tudo bem? Tudo bem. Vinha sendo concedido o desconto na prática, no entanto, não constava da lei. Quem tem razão, a JTU ou não? Bom, nós entendemos que, primeiro, o ideal é que se tivesse previsto, né? Como a administração passada que fez essa lei e o prefeito passado que fez o decreto optou por não prever, de fato é uma situação que ficou extraoficial e essa situação fez com que a empresa pudesse usar esse argumento de não, como não está previsto, eu vou retirar. Porém, juridicamente isso não é possível. Por quê? Se a empresa, quando fez a proposta de reajuste tarifário o ano passado, do valor da tarifa, ela não colocou isso como ponto para se alterar o valor, subentende que ela já absorveu a despesa dessa gratuidade com o valor dado no reajuste da tarifa do ano passado. Portanto, ela não pode mudar, ela não pode alterar nenhum tipo de benefício sem autorização da prefeitura. É assim que diz o contrato. E foi, infelizmente, o que ela fez. Ela primeiro notificou a população através de um cartaz dos guichês e depois, no final da tarde de segunda-feira, mandou um documento dizendo então que ia ser cortado porque não estava previsto. Imediatamente, na terça-feira, eu e o prefeito Isaías redigimos uma notificação dizendo que, pelo contrato, nós não autorizávamos aquela alteração, já que ela já estava absorvida pelo valor tarifário de 2017 que está em vigor. Então, era uma ordem, uma determinação que eles reestabelecessem, então, esse benefício para os professores estaduais, deixando claro que
Os professores municipais todos recebem o Vale Transporte pago integralmente pela Prefeitura. Os professores da rede particular recebem o Vale Transporte dos seus empregadores, que depois abatem, né, nos tributos federais. Só que os professores da rede de Estado, o governo do Estado paga só metade desse Vale Transporte. Então eles complementam com esse Vale Transporte comprado no município com esse desconto. Então é essa categoria exclusiva, que são os professores estaduais, que teoricamente iam sofrer esse prejuízo, mas com a nossa ação enérgica, incisiva, cobrando, obrigando a empresa a cumprir esse dever de gratuidade que ela acabou assumindo ao não discutir isso na tarefa de 2017, fez com que então a gente resolvesse esse problema, então esse direito está garantido. Então agora a situação já está totalmente restabelecida? Sim, nós notificamos a empresa, não temos nenhuma notícia de nenhum professor que não teve esse direito garantido, então a gente está aguardando, né, o caminhar dos dias aí para ver se a empresa vai de fato cumprir. Nós entendemos que para ela seria um grande prejuízo não cumprir e se submeter às questões das penalidades, às multas contratuais que isso poderia gerar. Então queremos crer que vai ser da forma que já estava sendo prevista, vai ser restabelecido esse benefício e, como uma ação corretiva, o governo já estuda, então, fazer um projeto de lei, se for o caso, e enviar para a Câmara analisar e se inclui ou não esse benefício também a ser custeado pela população de Jacareí. Isso, de alguma forma, afeta o relacionamento entre a Prefeitura e a JTU? Desde o começo do nosso trabalho, a gente já deixou claro que a nossa relação com a JTU é uma relação contratual, de contratante e contratado. Então, a nossa relação com a empresa é uma relação jurídica, né? Então, o contato com ela tem que ser sempre feito nos limites do contrato. Então, é assim que a gente conduz. Então, se afeta ou não afeta, para a gente, o nosso foco é que o contrato seja respeitado, né? A gente espera que não, mas a relação dessas duas organizações não é uma relação sentimental, uma relação jurídica que tem que ser cumprida nos limites da lei. Algo além, secretário? Não, eu entendo que assim, foi um episódio que poderia ter sido evitado se a empresa tivesse cumprido o contrato e notificado ou aguardado a gente responder a notificação dela, mas que também valeu como um sinal de que a Prefeitura de Jacareí, na nova postura, a gente sabe que antigamente não era assim, tem se colocado no controle do transporte público da cidade, né? Não é a cidade, não é a empresa que controla o transporte público. Ela presta o serviço mediante o nosso controle, o nosso trabalho e a nossa fiscalização. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço. Bom, então, com relação a esse assunto, qualquer novidade voltaremos a reportar. Elcio Tenório, da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Muito bem, a JTU segue aqui sendo notícia no Bom Dia Jacareí. Só reforçando, então, esse desconto aos professores está garantido, foi restabelecido. Qualquer problema que você encontre aí ao utilizar o transporte público da cidade, em caso você não consiga obter esse seu direito, entre em contato com a Prefeitura, lá com a Secretaria de Mobilidade, ou mesmo no Atende Bem, e leve a sua denúncia, porque, como o secretário afirmou, está restabelecido, já foi notificada a empresa em relação a isso. Bom, e ontem, dia 30, o prefeito Isaías Santana enviou aqui à Câmara um ofício informando a intenção da JTU, a empresa de transporte urbano de Jacareí, em reajustar o valor da passagem de ônibus. O documento tem o objetivo de apenas dar ciência aos vereadores sobre o fato. Ele não será levado ao plenário da Câmara, essa decisão sobre o aumento da passagem. A empresa abre as suas contas, nos seus cálculos, ela sugere que a passagem chegue a R$ 5,13. O repórter Rodrigo Romero está com o vereador Paulinho dos Condutores, que é membro da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo aqui da Câmara, que discute, entre outros assuntos, a concessão do transporte público na cidade. Bom dia, Rodrigo. Você está aí com o vereador. Traz mais informações para a gente. Bom dia, Elton. Eu estou aqui ao lado do vereador Paulinho dos Condutores, que você falou. Realmente, ontem esse assunto movimentou muito, principalmente as redes sociais. Muitos munícipes de Jacareí falaram sobre isso. Alguns vereadores também se manifestaram. E agora a gente vai conversar, então, com o vereador Paulinho dos Condutores para falar mais sobre esse assunto. Vereador, bom dia. Segundo o índice do IPCA, que é o Imposto de Preços ao Consumidor Amplo, que foi de menos de 3% ano passado, a empresa Jacareí Transporte Urbano ela quer aumentar essa passagem 8 vezes mais que isso, mais ou menos 25%.
O que a Câmara pode fazer sobre isso? O que os vereadores podem fazer sobre esse assunto? Então, na realidade, uma das confusões que tem muito grande, né, é que a população está cobrando de nós, vereadores, né? É importante que fique claro que no passado os vereadores poderiam opinar, né, trazia para essa casa para ser votado, né? Hoje não é mais assim. Hoje o vereador não decide sobre o aumento da tarifa. Hoje é uma prerrogativa do prefeito, né? Mas sem sombra de dúvida, a gente, enquanto legislativo, né, enquanto vereador nessa casa, eu acho que não só eu, mas que os nobres pares, colegas vereadores aqui, né, nós já se posicionamos contra esse aumento de reajuste, porque nós achamos que é fora da realidade que existe hoje, né? Nós estamos aí passando uma crise muito difícil no nosso país, né? Um exemplo claro, aí, uma das maiores categorias o ano passado, metalúrgica, né? Não chegou nem a ter 2% de reajuste no seu salário e agora, infelizmente, a JTU vem com toda essa bravata dizendo que quer em torno de 25% de aumento. É claro que a gente vai ter que mobilizar muito, né, a população juntamente com nós vereadores para que nós possamos aí barrar esse aumento absurdo. O senhor é ex-funcionário da JTU, trabalhou lá por quase 30 anos. O que a Câmara pode fazer em relação a reuniões, se vocês pretendem fazer alguns debates sobre esse assunto? Vai acontecer isso? Sim, com certeza, né? Hoje às 14 horas a gente tem uma reunião com o prefeito, com a Secretaria de Mobilidade Urbana para discutir em relação do transporte, né? Eu já encaminhei aqui nessa casa aqui, uma indicação para o prefeito para se formar aqui na nossa cidade o Conselho Municipal de Transporte. Eu não vejo outra alternativa a não ser ao fazer as audiências públicas, aonde a população pode se participar, onde a população pode opinar, para que a sociedade opine sobre o transporte na nossa cidade. E hoje aqui em Jacareí a gente está vendo a situação do nosso transporte, né? A cobrança que a gente está fazendo é muito grande, mas infelizmente a JTU ela acostumou, né, devido às outras administrações, fazer vista grossa para muitas coisas e nós estamos cobrando constantemente melhoria no transporte e nós fomos eleitos para isso e é isso que a gente vai fazer. Tá certo, vereador. Muito obrigado pelas suas declarações. Elton, a gente tem algumas informações aqui para passar sobre essa empresa JTU e a polêmica do aumento da passagem de ônibus, que é a seguinte. A Secretaria de Mobilidade Urbana ela alega o quê? Que a JTU ela está pretendendo esse aumento para eles abusivo, porque somente em 2017 a Secretaria de Mobilidade Urbana fez 108 solicitações de melhorias de serviço para a JTU em relação a aumento da frota de ônibus, das linhas também, e por isso, em retaliação, entre aspas, a JTU ela está querendo agora fazer esse aumento de preços. O que a JTU alega? A JTU alega que, por conta do aumento da porcentagem de pessoas que têm hoje a gratuidade, por conta do aumento da quilometragem das linhas de ônibus em relação a 17 linhas que precisaram de fazer alteração por conta da inauguração da UPA Dr. Telmo, ela vai precisar fazer esse aumento também. É importante falar que esse assunto vai ser muito discutido ainda. Como o vereador falou, hoje vai ter uma reunião 14h na prefeitura com o representante da JTU, com os vereadores e com o prefeito também. E a gente vai acompanhar melhor isso. E a gente tem aí, Elton, um painel com os últimos aumentos da passagem de ônibus, não é isso? Aqui no estúdio, Rodrigo, a gente vê aqui de 2010 a 2018, a evolução aí do valor da passagem nesses últimos 8 anos. Começa lá em 2010 com R$ 2,80 e em 2018 com a possibilidade, você vê ali a interrogação, é a possibilidade de que esse valor chegue a R$ 5,13. Então, tá aí o painel. Muito obrigado pelas informações, Rodrigo. Muito obrigado também ao vereador Paulinho dos Condutores, e aí se posicionando. Vale aqui reforçar, a gente, como TV Câmara de Jacareí, tem que trazer essa informação. Essa possibilidade de aumento, esse documento enviado à Câmara, não é um projeto para ser votado pelos vereadores, né? Ele é a empresa, todos os anos, ela envia as suas contas para a prefeitura, né, solicitando um reajuste baseado em vários índices, inflação, IPCA, enfim. E ela mandou para o prefeito mandou para a prefeitura, porque cabe ao Poder Legislativo a fiscalização dos atos do Executivo, dos contratos, para que os vereadores tenham ciência do valor que está sendo sugerido pela empresa. Esse assunto ainda vai dar muito pano para manga, nós vamos continuar acompanhando. Hoje à tarde tem uma reunião dos vereadores lá na prefeitura, com representantes da empresa, representantes da prefeitura, e com certeza esse assunto ainda terá desdobramentos que você acompanha aqui no Bom Dia Jacareí. É isso daí, vamos voltar aqui então
Sibeli, a gente também, a Prefeitura lançou um e-mail para que a população se manifeste sobre o assunto? Isso, a Prefeitura lançou um e-mail de consulta pública. Então você pode opinar nesse e-mail, não só se você é contra ou a favor desse aumento de mais de 25%, mas também dar a sua opinião em relação a melhorias que você acha que podem ser feitas nos serviços da JTU, o que pode ser melhorado. Dê a sua opinião enquanto morador, enquanto usuário, enquanto munícipe de Jacareí. E o e-mail é consultapublica@jacareí.sp.gov.br, conforme você pode ver aí no seu monitor. Então vai lá, se expresse e dê realmente a sua opinião, porque a Prefeitura tem uma comissão de valor tarifário que vai estar lendo esses e-mails, vai estar avaliando tudo isso e a partir daí a gente vai esperar uma resposta da Prefeitura em relação à publicação desse decreto de aumento ou não. Tá certo. Muito bem, agora vamos falar da previsão do tempo, né? Esse assunto deixa aí o céu nublado na cidade de Jacareí, com muitas trovoadas. Vamos conferir então como é que está a previsão do tempo, o dia hoje que amanheceu nublado na cidade de Jacareí. Pois é, o dia amanheceu nublado, como já dissemos aqui, o céu cinza, mas não deve ter a previsão de chuva ao longo do dia. O dia deve permanecer desse jeito, o sol pode aparecer no final da tarde, mas a previsão é de um dia com cara de inverno hoje nesse verão de Jacareí. A umidade relativa do ar vai marcar 55%, com apenas 22% de chances de chuva, que se vier será fraca. A mínima será de 16 graus e a máxima chega aos 27. Amanhã o tempo deve melhorar, o sol pode aparecer e não teremos muitas nuvens no céu. A umidade do ar fica em 49% e a previsão da Climatempo é que não teremos chuva amanhã. Os termômetros variam entre 15 graus de mínima e 26 graus de máxima. E com toda a atenção voltada para a febre amarela, que a gente vai conversar daqui a pouco, mas a gente também não pode esquecer que também estamos na época da dengue. E os casos de dengue aumentam cada vez mais, mas a notícia dessa vez é positiva, porque em Jacareí, 2017, a Secretaria de Saúde registrou 2/3 a menos de casos da doença. Mesmo assim, todo cuidado é pouco, pois em dezembro foram registrados 46 casos. Veja mais informações na matéria de Tamires Vick. De 2016 para 2017, os casos de dengue diminuíram no município, resultado de ações preventivas, mas também do ciclo da doença. Isso significa que, mesmo com a queda do índice, os cuidados devem continuar para que não exista a proliferação do mosquito da dengue. A diferença foi grande. Em 2016, a Secretaria de Saúde de Jacareí registrou 2.621 casos de dengue. Já em 2017, o índice caiu para 854. Ricardo Buchaú, diretor de Vigilância Sanitária de Jacareí, explica que existem 2 fatores que contribuíram para a queda. Existem 2 razões básicas aí para esses números terem sido reduzidos aqui. Uma não é mérito de ninguém, é da natureza da doença, do desenvolvimento do vírus da dengue e de sua contaminação na população humana, um comportamento cíclico. Então, em uma determinada fase ele está em alta, aí você tem muitos casos em todos os lugares, e em uma determinada época esse número se reduz drasticamente e você passa a ter baixo índice da doença em vários municípios. Dessa forma, para que em 2018 não tenhamos problemas com o mosquito, que além da dengue também é transmissor do Zika vírus, chikungunya e até mesmo a febre amarela, os cuidados tanto por parte da população quanto da vigilância sanitária são necessários. Ao mesmo tempo, o Aedes aegypti hoje não é só vetor da dengue. Além da dengue hoje, tem outros vírus que ele transporta, como o da febre chikungunya, da febre zika, da febre amarela, é possível. Então, a estratégia de combate precisa considerar essas variáveis. Os municípios que estão atentos a isso conseguiram reduzir ainda mais aquela queda natural. Então, esse foi o caso de Jacareí, que contou com uma tendência natural de redução e aplicou estratégias de controle diferenciadas que permitiram manter em níveis mais baixos ainda.
Conversando com a população, parece que a conscientização vem, enfim, surgindo também. Eu presto atenção, muita atenção, sabe? Tem minhas coisas tudo limpinho. Apareceu um mosquitinho lá em casa, eu já estou com a raquete catando ele. Eu não me descuido, não. Eu crio meus bichinhos, tem as vasilhinhas d'água deles, eu lavo tudo direito, todo santo dia, bem lavadinho, para não deixar nada disso acontecer. O que eu vejo de que está segurando água assim, eu viro tudo ao contrário e procuro não ter água parada, mas não é tudo que a gente vê, né? Que nem calha, muita coisa a gente não vê, então a gente tem que ficar prestando atenção em tudo e avisar o pessoal, né? Tá colaborando com isso aí, porque eu tive amigo que já perdeu a vida com esse negócio, então a gente se preocupa, porque amigo que a gente gostava, né? Teve complicação e graças a essa complicação, a dengue já, o mosquito, né? Vigorou tudo, juntou tudo e deu esse problema e acabou falecendo. Então a gente toma muito cuidado com as crianças, que a gente tem filho também, né? A gente procura o possível de manter, mas precisa mais conscientização do pessoal, né? Então, eu moro perto de um córrego, né? Eu moro no Parque dos Príncipes, lá tem muita, já fui até... eu tive zika, né, Nilton, 2 anos atrás. Demorou para me descobrir, porque o problema foi tudo no meu olho, porque diz que a zika ataca o rins ou o olho, né? E o meu atacou o olho. Até hoje eu tenho um problema. E lá perto é terrível, as dengue lá, é muito pernilongo onde a gente mora. E meu quintal é sempre bem limpinho, eu não deixo nada parado. É isso aí, a participação das pessoas. Todo mundo tem a informação necessária, né, sobre a questão do combate ao mosquito, os focos da proliferação do mosquito, mas todo ano a gente tem que reforçar esse assunto, porque tem ainda descuido, tem descaso, tem situações excepcionais, tem chuva, tem um monte de coisa que colabora para a proliferação do mosquito e, consequentemente, do aumento dos casos da dengue. É legal a gente falar que o caso de dengue está diminuindo, super legal, mas sempre falar que a gente não pode relaxar com relação a isso, né? Tem que continuar atento, tem que virar os potinhos, tem que sempre ficar atento com relação ao seu vizinho também. A gente não pode descuidar realmente, porque pernilongo, mosquito, não só traz dengue e chikungunya, como também a febre amarela, que a gente vai discutir daqui a pouco no segundo bloco, então sempre tomar cuidado com isso mesmo. Mas a dengue volta, a febre amarela volta, o que não volta é o Jaque, né, Daniela? Vamos mudar de assunto aqui, vamos falar de esportes, que a Daniela tem uma informação. A gente estava na expectativa de que o Jaque fosse voltar a disputar um campeonato, você tem informações de que não vai acontecer. Infelizmente, ontem terminou o prazo, eu conversei com o Flávio Carlotto, que é presidente do Jacareí Atlético Clube, e ele disse que, infelizmente, a equipe não vai disputar a 4ª divisão do Campeonato Paulista, eu digo a equipe principal. Foram feitas diversas vistorias no estádio e, infelizmente, o clube não conseguiu atender às exigências da Federação Paulista de Futebol. Agora, o Flávio ele disse que a pretensão é investir nas categorias de base e na equipe sub-20 também. Ano passado a gente comentou, né, Elton, que teve até uma parceria com a equipe de futebol clássico de salão. O Flávio comentou que está em conversa, né, essa parceria. Mas para o Campeonato Paulista desse ano, infelizmente, o Jacareí, que está desde 2014 sem disputar uma competição oficial. Tá certo. Bom, e aí fica vários torcedores do Jaque estavam se mobilizando para ir lá ajudar a cortar a grama do estádio. Acaba, o Jaque não volta, mas esse trabalho não é em vão. O Jaque ainda tem a sua torcida, a paixão pelo clube, futebol, ainda tem muito disso. Segue forte. Parabéns a esses torcedores que estavam apoiando a nossa equipe aqui de futebol da cidade. Bom, quero agradecer a tua presença, Daniela, muito obrigado. Mais algum destaque? Obrigada. Então, só para lembrar que os estudantes que têm interesse em se inscrever no ProUni deste ano, são mais de 200 mil vagas ao todo. As inscrições são do dia 6 ao dia 9 de fevereiro, mas os estudantes interessados já podem sim consultar as vagas pelo site que está aparecendo aí no seu vídeo. Então é bom ficar atento para não perder essa oportunidade. Tá joia, muito obrigado. Nós vamos para um breve intervalo e no segundo bloco temos mais informações sobre o combate à febre amarela, dengue. Vamos receber aqui o diretor da Vigilância Sanitária de Jacareí, o Ricardo Buchaú. Não saia daí, voltamos já já.
Vem aí o Carnaval 2018. As matinês começam dia 10 de fevereiro às 2 da tarde na Escola Municipal do Igarapés, na Avenida Principal do Jardim Pedra Mar, no Educa Mais Paraíso e no Parque da Cidade. No dia 11, a folia continua na Rua Minas Gerais do bairro Rio Comprido, na Quadra Municipal Jardim Nova Esperança e na Quadra Municipal do bairro Vila Garcia. O desfile das escolas de samba é dia 11, às 7 da noite, na Avenida Davi Monteiro Lino, próximo ao Parque da Cidade. Participe! E ainda tem mais! No dia 13, às 2 da tarde, a festa movimenta as praças do Jardim Emília, a praça principal do Parque Meia Lua, a quadra do Panorama, a Rua São Jerônimo do bairro Jardim das Indústrias e a Avenida São Mateus do Jardim Paraíba. Carnaval 2018, TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. O que você espera para 2018? Eu espero que tenhamos paz no mundo inteiro, sonhos realizados, saúde para todos. É a esperança que a gente tem, olhar por aqueles abandonados, crianças e velhos e jovens que não sabem o rumo que tomar. Que Deus ilumine todos nós. E abençoe vocês também. Melhorias, tipo Santa Casa, né? Os postinhos que é superlotado, remédio que não tem, entendeu? Pra falar a verdade, Jacareí está precisando de tudo, tudo mesmo. Bem, eu sou padre, eu espero que Deus não desista da humanidade. E espero também que a humanidade, especialmente o brasileiro, em 2018, tenha juízo e saiba votar. Nós esperamos um mundo mais melhor, né? Um mundo melhor, que o povo possa ser mais humano com uns com os outros, né? Ajudar mais e que nós possamos também a felicidade de cada um, né? Que cada um tenha paz nas suas vidas, nas suas famílias, né? E muita prosperidade para as pessoas, tá? Você sabe a diferença entre a coleta seletiva, o leve e o catatrecos em Jacareí? A coleta seletiva é o recolhimento daquele lixo seco, como papéis, plásticos, metais e vidros, que é retirado por caminhões e você deixa na porta da sua casa. Já os leves são os locais fixos de entrega voluntária em que você pode levar óleo de cozinha, pilhas, lâmpadas, material de construção de até 1 metro cúbico, móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e sucatas em geral. Finalmente, o catatreco é itinerante. O caminhão recolhe basicamente os mesmos materiais que o leve, porém ele se desloca até os bairros da cidade, sempre aos sábados de manhã. Confira os locais atendidos por esses 3 serviços de coleta de resíduos em Jacareí pelo site jacareí.sp.gov.br. Tomada de preços número 002/2017. Contratação de empresa especializada com material, mão de obras e equipamentos para a reforma de toda a infraestrutura para instalação de elétrica, informática e telefonia do prédio administrativo da Câmara Municipal. A entrega dos envelopes contendo a documentação para habilitação e proposta deverão ser feitos no setor de licitações na sede da Câmara Municipal, impreterivelmente até às 9 horas da manhã do dia 30 de 1 de 2018, para os participantes cadastrados, e até 3 dias antes para os participantes não cadastrados. Outras informações em jacareí.sp.leg.br.
Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí e recebemos agora o diretor de Vigilância Sanitária, Ricardo Buchaú, para conversarmos sobre as ações preventivas de combate à febre amarela e outros assuntos de interesse da população. Então, você aí de casa agora se prepara, Ricardo. Você aí de casa já pode ir mandando as suas perguntas ou comentários através do nosso Facebook, em facebook.com/TV Câmara Jacareí, que nós vamos esclarecendo todas as questões durante o programa. Obrigada pela presença, Ricardo. Nós é que agradecemos. Bom dia, Sibeli, bom dia, Elton, e uma saudação especial aos ouvintes do Bom Dia Jacareí. Ricardo, antes do pessoal começar a fazer as perguntas aí, eu quero te perguntar, nós temos casos confirmados de dengue aqui na região do Vale do Paraíba? Porque tá todo esse alarme que em Mariporã dengue ou febre amarela? Oh, desculpa, de febre amarela. Toda essa reviravolta com os casos de Mariporã. Então a gente sabe que na região Bragantina teve casos confirmados de febre amarela, mas agora Vale do Paraíba, como que nós estamos? Não temos não. Os casos principais do estado de São Paulo estão com epicentro de fato na região de Mariporã, que concentra mais de 50% de todos os casos do estado. Lá de fato há uma forte circulação do vírus com números de óbitos de macacos às centenas. Mas aqui no Vale ainda não. Já temos a circulação do vírus nas áreas silvestres e temos registros de primatas não humanos, de macacos, que foram encontrados mortos, foram analisados pelo Instituto Adolfo Lutz e confirmada a morte desses macacos por febre amarela, o que significa que o vírus está circulando nas regiões de mata. Aqui no município de Jacareí, ele se introduziu pelo norte do município, mas ainda está limitado às regiões de mata e à população de macacos. Não há circulação do vírus em meio urbano, nem há nenhum caso confirmado de febre amarela do ciclo silvestre, ou seja, do cidadão que, adentrando a mata, foi picado por um mosquito contaminado e pegou a doença. Confirmação não há, temos apenas casos suspeitos. Ricardo, aproveitar a tua presença aqui para esclarecer de uma vez por todas essa relação entre a doença, o macaco e o ser humano. Queria que a gente viu alguns casos de pessoas que mataram esses animais, o animal já está sofrendo porque eu vi a informação, por exemplo, o bugio, ele tem um índice de 100% de letalidade, pegou a doença, morreu. A gente tem uma previsão de que a população de macacos do estado de São Paulo vai sofrer uma baixa terrível, que é uma preocupação ambiental. E aí tem gente ainda que está matando o macaco porque entende que o macaco portador do vírus vai trazer a doença para as pessoas. Queria que você esclarecesse essa confusão para a gente. De fato é uma atitude drástica e completamente equivocada, né? Para começar, o macaco é um mártir nessa história. A vida dele pode nos salvar. Quando ele dá a vida, quando ele morre em função de ter sido contaminado pelo vírus da febre amarela, ele nos indica aonde está o vírus. Essa é talvez a única forma prática, operacional, de nós sabermos onde está o vírus e corrermos até aquela região e imunizarmos as pessoas que ali vivem ou que ali trabalham e transitam. Então, uma primeira desinformação. É importantíssimo que macacos continuem existindo e perambulando, porque eles são os nossos principais indicadores. Essa confusão surge porque a febre amarela é uma doença provocada por um vírus, mas que ela apresenta dois ciclos. Um ciclo silvestre, que ocorre no ambiente de mata, e um ciclo urbano, que é o que ocorreria na cidade, mas que no Brasil não tem registro desde 1942. Todos os casos de febre amarela registrados no Brasil, atualmente e desde aquele ano, são do ciclo silvestre, que ocorre entre o mosquito, aqui na nossa região, do gênero Hemagogus, não é o Aedes aegypti, é um outro mosquito, parente dele, é próximo da mesma família, mas não é o Aedes aegypti. Esse Hemagogus vive em região de mata e esse ciclo se dá entre esse mosquito e o macaco. Então, um macaco doente, um mosquito
pica o macaco, recebe do macaco o vírus, pica um outro macaco sem o vírus e transfere para esse outro macaco o vírus. Então esse ciclo se dá entre o mosquito Haemococcus silvestre e o macaco. O homem acidentalmente adentra essa região de mata e podendo ser picado por um desses mosquitos contaminados. E quando ele retorna com a doença, se ele for picado no ambiente urbano por um mosquito, e aqui prepondera o Aedes aegypti, o Aedes aegypti tem potencial biológico para ser hospedeiro desse vírus. Daí o vírus pode começar a circular no ambiente urbano, porque o Aedes aegypti prolifera nas cidades, de maneira geral aqui no Brasil, e se esse Aedes aegypti pica esse doente que veio da floresta, ele pode transmitir para os demais moradores da cidade. Esse ciclo ocorrendo no ambiente urbano na cidade é esse que não ocorre no Brasil há muitos anos. Todos os casos são de pessoas que adentraram a mata. Portanto, é patente isso, o macaco não tem nada a ver com isso. O macaco não transmite a doença. Assim como você não pega a dengue de uma pessoa, você não pega a febre amarela do macaco. A situação é a mesma. Quem transmite a doença é o mosquito. No ambiente de floresta, é o mosquito aqui na nossa região, o Haemococcus. Existem outras espécies em outras regiões. E no ambiente urbano, se porventura viesse a circular, o que não ocorre há muito tempo, seria o Aedes aegypti. Muito bem. Bom, a gente tem uma matéria que a gente gravou porque desde julho de 2017 até a semana passada já foram confirmados 130 casos da doença em todo o país. E aí a gente tem uma matéria da semana passada que mostra um pouquinho como é que foi, que estava acontecendo a vacinação aqui na cidade, muita gente na fila, algumas dúvidas. Nós vamos passar essa matéria, depois nós vamos voltar aqui para o estúdio, porque agora nós já estamos tendo a vacina fracionada, já estamos tendo uma situação um pouco diferente, mas é importante que muitas das dúvidas que vão aparecer nessa matéria a gente vai tentar esclarecer aqui. E aí eu já vou aproveitar, agradecer o Rod, que está perguntando que muitas pessoas estão dizendo que a vacina não é segura, então ele gostaria de estar compartilhando essa informação, ele queria que a gente dissesse para quem é recomendado ou não a vacina. Vamos ver a matéria e na volta a gente vai falar um pouco sobre isso. Quem mora em Jacareí facilmente encontrou pelos postos de saúde da cidade essa cena, filas enormes. E por quê? Todos querem a vacina contra a febre amarela. Aqui na unidade de saúde da família do Jardim das Indústrias, a fila já chega a quase a metade do quarteirão. E quem está tomando vacina agora já esperou em média 4 horas. Com mais de 80 casos confirmados no estado de São Paulo, os índices de infectados pela febre amarela têm assustado a população da cidade, que até então não teve nenhum caso confirmado da doença. Do jeito que está ali, está impossível se tomar essa vacina, entendeu? Então eu acho assim que não devia ser só nos postos, devia ser nas escolas, sabe, nas ruas. Eu acho que o povo precisa disso. Entendeu? E ficar o dia inteiro numa fila dessa é um absurdo, sabe? Não tem condição. Você já tomou a vacina da febre amarela alguma vez? Até agora, nunca na minha vida. Não sei se quando criança tomei, mas eu acho que nunca tomei. A desinformação tem causado uma grande ansiedade, mas vale lembrar que, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, quem já tomou a vacina contra a febre amarela uma vez durante a vida não precisa se preocupar, já está imunizado. Pode tomar a vacina pessoas entre 9 meses a 60 anos de idade. Gestantes que não estão em áreas de extremo risco não devem tomar a vacina, assim como pessoas que estejam com imunossupressão ou que tenham grave alergia a ovo. No Brasil também é apenas uma dose. Em todo mundo é apenas uma dose que se toma. Então quem já tomou essa vacina há 10, 20, 30, 40 anos está imunizado. O diretor da Vigilância Sanitária, Ricardo Buchaú, também esclarece: as vacinas que o município possui hoje são apenas para pessoas que vão viajar para áreas de risco ou que vivem na zona rural. Isso porque o mosquito que transmite a doença pode alcançar os corredores ecológicos, vegetação que une fragmentos de floresta separadas por alguma interferência humana, como estradas. Ou seja, quem não tem contato com esses corredores ecológicos presentes nas áreas rurais não precisa se preocupar com a contaminação.
Buchaú afirma que vacinando todos os moradores dessas áreas será formada uma espécie de barreira para a doença, protegendo assim toda a população, que em seguida pode se vacinar com a futura distribuição de mais vacinas. Aonde está havendo uma previsão de passagem do vírus pela região, a população está sendo vacinada. Mas a população urbana, quem mora na cidade, não vai viajar para áreas de risco ou não tem atividade em áreas de mata, não tem por que procurar um posto de saúde para tomar essa vacina, porque nesse momento nem há vacina suficiente para todo mundo. Bem, Ricardo, algumas mudanças em relação a esse quadro, essas filas já diminuíram, o esquema da vacinação também mudou? Mudou. Na verdade, é importante que a população tenha conhecimento de que toda essa confusão a respeito de febre amarela que está acontecendo no Brasil é fruto única e exclusivamente de uma realidade. Não existe vacina para todo mundo. Se houvesse vacina para todo mundo, a Cibele já havia apontado isso muito bem, vacina todo mundo, acabou o problema. É exatamente isso. A hora que todo mundo estiver vacinado, ninguém vai ouvir falar mais em febre amarela. Essa confusão, portanto, existe porque essa doença era endêmica e ficava restrita à região amazônica. Em razão, sobretudo, das interferências que nós promovemos no meio ambiente, reduzindo as áreas de perambulação dos primatas, eles agora contam mais com corredores ecológicos, é o que lhes sobra. São manchas compridas de matas, entre uma mancha e outra você tem pasto, e esses animais então precisam se deslocar muito mais, quilômetros e quilômetros, em busca de alimento. E dessa forma, a febre amarela veio descendo, pegou toda a região norte, parte do nordeste, toda a região centro-oeste, chegou aqui no sudeste, pegou Minas Gerais, São Paulo e agora já pegou o estado de São Paulo todo. O que a gente tem observado, então, é que esse deslocamento pelos corredores ecológicos, que são sinalizados pelos macacos, como a gente apontou antes, esse deslocamento do vírus é fruto de uma situação anômala que foi provocada por interferência da própria sociedade humana no meio ambiente. De modo que, como não existia essa doença aqui na região, não havia por que vacinar as pessoas aqui, tão somente aquelas que viajavam. Jacareí, por exemplo, tem um registro histórico de 200 a 300 pessoas vacinadas por mês. Nesses últimos dias, nós estamos vacinando 7.000 pessoas por dia. Quer dizer, é uma mudança totalmente radical e totalmente fora de propósito. Não havia produção, nem havia por que produzir vacina para tanta gente. Agora, com essa ressurgência da febre amarela e essa dispersão do vírus, há necessidade de se vacinar praticamente toda a população brasileira. E para isso, como a produção da vacina aqui no Brasil é feita única e exclusivamente pelo laboratório Biomanguinhos da Fiocruz, a partir do segundo semestre, esse laboratório estará com a sua produção dobrada para atender a toda a população. De modo que, ao longo desse ano, nós veremos recrudescer esse problema da febre amarela e ele ser resolvido de uma vez por todas com a vacinação de toda a população brasileira. Então, essas cenas que foram mostradas aí são de alguns dias atrás, algumas poucas semanas, e que, de fato, a situação era conturbada, não aqui em Jacareí, mas em todo o país, em função dessas necessidades que o governo federal e estadual tem de tomar medidas para resolver os problemas que vão surgindo em cada lugar. E à medida que o vírus vai se deslocando, há necessidade de vacinar aquela população que está envolvida com isso. O número de pessoas que demandam a vacina só foi crescendo à medida que o vírus se deslocava e não havia produção suficiente para atender isso. Daí toda essa confusão. Mas essa parte já está praticamente sendo resolvida. O Estado de São Paulo já conseguiu viabilizar uma estratégia que vai permitir vacinar boa parte de sua
população, selecionou 54 municípios prioritários, Jacareí está entre esses, de modo que nos próximos dias nós deveremos concluir a vacinação de toda a população do município. Já vacinamos até ontem, no final da tarde de ontem, 80.183 pessoas, de um total teórico previsto de 198 mil. Então, praticamente mais de um terço, quase a metade, já fizemos. Chau, quando a gente fala da vacina fracionada, porque aí também circula, você só precisa tomar a vacina uma vez na vida, mas a fracionada não, né? Ela parece ter um período que é de 8 anos. Tem a diferença entre a vacina que não é a fracionada, a vacina que é fracionada? Não, isso aí é uma confusão também que resulta da desinformação. A vacina da febre amarela, igual a outras de vírus e diferente de outras, existem 2 tipos de vacina, uma que trabalha com pedacinhos do vírus e outro tipo, que é o da febre amarela, que trabalha com o vírus vivo, apenas com a sua capacidade de agressão atenuada, de modo que o vírus vivo é injetado no organismo da pessoa e como ele está, a sua potência, a sua capacidade de provocar dano está atenuada, há tempo suficiente do organismo reagir, desenvolver as suas defesas, matar o vírus e daí para frente você está imunizado para o resto da vida. Esse tipo de vacina, e isso é especialmente verdade para essa vacina da febre amarela, ela é tradicionalmente aplicada na dose de 0,5 ml, metade de 1 ml por pessoa. Definiu-se há muitos anos atrás que esse seria um valor suficiente para se imunizar. Pesquisas foram conduzidas de alguns anos para cá, e tem demonstrado que se você utilizar 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, você obtém a mesma imunidade que 0,5, não muda nada. Ocorre, no entanto, que essas pesquisas começaram só há 8 anos. Então não quer dizer que a vacina fracionada só protege durante 8 anos. Não, é que a ciência só pode afirmar que 8 anos ela protege. Muito provavelmente, o ano que vem nós vamos falar que é 9. Daqui a 50 anos nós vamos poder dizer, provavelmente, que, olha, não precisa ser mais 0,5. Todo mundo agora só vai se vacinar com 0,1. É possível, é provável, inclusive, porque não há absolutamente diferença nenhuma. Tomar a vacina 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 é praticamente a mesma coisa. As diferenças que estão fazendo agora, quem vai viajar para o exterior, quem mora na região rural, é por uma questão da ciência não poder afirmar aquilo que ela não demonstrou. Então, como ela demonstrou que 8 anos ela imuniza, e isso está demonstrado, então nós estamos falando em 8 anos. Ano que vem, provavelmente, vamos falar em 9 e assim sucessivamente. Portanto, quem está recebendo essa vacina não precisa ficar preocupado e fazer nenhum questionamento quanto à capacidade de imunização. É exatamente a mesma, não tem diferença absolutamente nenhuma. A recomendação é da Organização Mundial de Saúde. Não é coisa que o brasileiro deu jeitinho, como eu já ouvi falar. Absolutamente, isso é ciência. Ok. Ricardo, vou dar um tempinho aqui na nossa entrevista para a gente fazer uma prestação de serviço. No país, 85% dos brasileiros não possuem coleta seletiva. Estes são dados do SEMPRE, Compromisso Empresarial para a Reciclagem, instituição sem fins lucrativos que se dedica à reciclagem e ao gerenciamento integrado do lixo. Em Jacareí, a coleta acontece em 77 dos 155 bairros. Confira os que recebem a coleta nesta quarta-feira. Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí. Quarta-feira, Cidade Jardim, Educa Mais Parque dos Sinos, Jardim Balneário, Jardim Beira Rio, Jardim Califórnia, Jardim Dora, Jardim Luísa, Jardim Marcondes, Jardim Nilceia, Jardim Primavera, Jardim São Manuel, Jardim Vera Lúcia, Nutrigold da Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes, Parque Nova América, Secretaria de Educação
e Vila Natália. Muito bem, eu quero voltar aqui parabenizando, aqui agradecendo, na verdade, a nossa audiência, o João Paulo Machado, a Brígida, o Adilson Luiz de França, a Miriam Cobra Branco e o Rod Salles. Algumas perguntas também. O Adilson comenta a questão da vacina fracionada, a questão da imunização dos 8 anos. O Ricardo acabou de esclarecer isso. A Miriam parabeniza a TV Câmara e pede para que o vídeo seja disponibilizado. Miriam, toda a nossa programação está disponível lá no canal do YouTube da TV Câmara. Procura lá no YouTube, TV Câmara Jacareí, você vai encontrar, tem as playlists dos programas, das reportagens, você vai encontrar também no Facebook da TV Câmara. Aqui no final do programa a gente sempre repete aqui exaustivamente os nossos endereços, tá tudo lá. Curta e compartilhe esse conteúdo, é importante a participação de vocês aqui na TV. Bom, eu queria voltar na questão do Rod, que ele fala que a vacina não é segura, né? A gente estava acompanhando também reportagens que comparadas com outras vacinas, ela tem um risco maior. Procede essa informação, né, cara? Não é bem assim. Na verdade, isso é uma questão de estatística. Os holofotes são dirigidos para quando há uma ocorrência extraordinária. Quando tudo vai bem, aquelas centenas e milhares de pessoas que foram vacinadas não aparecem. Mas se uma passar mal, aquilo vira notícia e a notícia passa a ser vista como uma verdade absoluta. Mas as coisas não se dão dessa forma. Existe a possibilidade de risco, de fato existe. Nós estamos vacinando milhões e milhões de pessoas no país. É bastante provável que algumas pessoas apresentem reação a essa vacina. Teoricamente, qualquer vacina provoca reação. Na verdade, o objetivo de uma vacina é provocar reação. Para isso ela existe, fazer com que o seu corpo reaja. Esse é o objetivo de uma vacina. Às vezes, a condição específica de determinadas pessoas faz com que esse processo de reação seja um pouco penoso para o corpo dela, e aí surgem alguns sintomas que são o que nós chamamos de efeitos colaterais, que são normalmente, no caso da febre amarela, dor muscular, febre, dor de cabeça. Mas, de maneira geral, não se pode afirmar a febre amarela vai provocar. Não, ela não tem um índice estatístico assim enorme, diferente das outras doenças. Não é assim. O que a febre amarela tem, diferente da dengue, por exemplo, é a sua letalidade, é a sua capacidade de matar. O que significa que ficar doente por febre amarela e as pessoas que adoecerem e entrarem naquele processo dos sintomas que vão evoluindo, o percentual que vai evoluir para óbito é significativo. Então é uma doença com a qual é necessário que se tenha bastante cuidado. E por isso é imprescindível que a população rural seja vacinada. Nós gostamos de insistir que no seu condomínio não existem bandos de bugios circulando. Se você vai até o shopping, durante o seu trajeto ou lá dentro do shopping, não existem bandos de bugios contaminados com a febre amarela se deslocando. Esses animais estão nas áreas de floresta, na zona rural. Então você que está no shopping, que está no seu condomínio, não tem pressa para ser vacinado. Quem tem pressa para ser vacinado é quem está numa situação de risco, que vive e convive na área de circulação dos vírus. Então fique tranquilo, a campanha está seguindo no estado de São Paulo, diversas cidades estão trabalhando nesse sentido, Jacareí também, há vacina para vacinar todo mundo que precisar ser vacinado, então não precisa correr, não precisa fazer fila, absolutamente. Nós estamos centrando os nossos esforços e concentrando as nossas equipes nas regiões rurais e periurbanas. Aqui, Elton, se você me permite, eu queria fazer um agradecimento ao senhor José, do bairro Mato Dentro. Eu não sei, o senhor me perdoe, senhor José, eu não sei o seu sobrenome, mas o senhor José, ele auxiliou uma equipe da vigilância que estava fazendo vacinação durante um temporal, a viatura atolou e este munícipe do bairro Mato Dentro socorreu a equipe que estava conduzindo a vacinação no bairro dele. Muito obrigado pela sua
participação. O senhor viabilizou a imunização de vários outros munícipes do seu bairro. Muito bem, parabéns. Ricardo, eu tenho mais uma pergunta em relação à vacinação. Por exemplo, eu achava que a vacinação para a febre amarela constava no calendário regular das crianças, de vacinação de crianças. Você acabou de me dizer que não consta. Então, crianças a partir de 6 meses de vida, é isso mesmo? Podem ser imunizadas também? As crianças, a vacina não consta no calendário dessas crianças, porque, como nós dissemos, essa doença não ocorria aqui. Ela era endêmica na Amazônia. Então, não tinha por que vacinar nem criança, nem ninguém, a não ser quem fosse se deslocar para uma região de ocorrência da doença. À medida que o vírus foi descendo, foi chegando para cá e criando situações, e como a gente disse, é uma doença perigosa para a qual a população precisa estar imunizada, e aí partiu-se então para imunizar, que é a grande solução, é a vacinação. Mas, de fato, não consta do calendário. É possível que, passado essa confusão toda, os estudos do Ministério demonstrem isso, mas aí a vacinação é feita a partir dos 9 meses. A partir dos 9 meses. E idosos só com indicação médica, é isso mesmo? A partir de 60 anos? É importante observar que nós temos duas situações. Aquela população que vive num ambiente de risco, que vive na zona rural, na mata, para esses, os idosos, se não forem portadores de nenhuma doença, estão sendo vacinados, porque a relação custo-benefício, o risco dele pegar a doença e passar muito mal e provavelmente até vir a óbito é muito grande. É maior, provavelmente, do que o dano que aquela vacina poderia provocar na sua condição de saúde. Então, de maneira geral, o Estado de São Paulo está preconizando o não limite de idade para vacinação. Então, não é porque tem mais de 60 anos, quem mora em zona de risco na região rural, não é porque tem 70, 80 anos que vai deixar de ser vacinado, mas por sua condição de saúde. Mas, de maneira geral, para a população urbana, pede-se que quem tenha mais de 60 anos apresente uma recomendação médica, porque aí o médico vai fazer uma análise do custo-benefício para aquele paciente. A partir do quadro clínico daquela pessoa. A partir do quadro clínico dele. Se ele tem algum problema, não pela idade, mas por outras circunstâncias que podem ser comuns naquela idade. Por outro lado, é contraindicada a vacinação também para qualquer condição, seja doença, tratamento médico, radioterápico, etc., que provoque baixa no sistema imunológico. Nós chamamos de condições imunossupressoras. Qualquer condição dessa que reduza a sua capacidade de defesa do organismo, contraindica a vacinação para a pessoa nessa condição. Ricardo, a gente falou de corredores ecológicos, que os animais circulam e que isso acabou contribuindo ao desmatamento, à interferência do homem no ressurgimento da doença em áreas onde ela não era endêmica. Agora nós vamos ter um outro corredor aí, que é o corredor do carnaval, né? Que aí os seres humanos circulam por diversas regiões. E como? Existe uma preocupação em relação a isso, ao carnaval, que é um deslocamento grande de pessoas para outras regiões, e aí o vírus também pode começar a circular. Existe uma preocupação ou não? De fato, quem vai se deslocar para regiões do interior do país, sobretudo o interior de Minas, do estado de São Paulo, deve se vacinar. A rigor, no entanto, há algumas semanas atrás, a Organização Mundial de Saúde declarou o estado de São Paulo todo como região de risco para a febre amarela. Isso significa que quem vai para o estado de São Paulo, quem vem para cá, seja do exterior, seja de outro estado, deve se vacinar. Então a recíproca é verdadeira. Quem vem para São Paulo deve se vacinar. E quem vai sair de São Paulo para o interior, seja daqui ou de outros estados, também deve se vacinar. Por que isso? Porque você sai de uma condição de não risco, que é a sua situação urbana, embora o seu estado, sobretudo pela região rural, é uma condição de risco. Você sai da sua condição própria urbana de não risco para uma outra área. Normalmente se vai para o interior, festinha do interior, que tem uma promiscuidade muito maior entre zona urbana e zona rural. E nesse sentido, a pessoa deve sim se vacinar. E lembrar que quando você toma a vacina, você não fica imunizado imediato.
A cada dia, a sua imunidade vai crescendo um pouquinho mais. E você vai atingir em torno de 95%, 97% de imunidade no 10º dia. De modo que se você vai viajar ou vai se deslocar para uma região de risco, com 10 dias de antecedência você deve se vacinar. É agora. A data limite para o carnaval é agora. Ricardo, só para confirmar então, os horários de atendimento, de vacinação nos postinhos, inclusive nos finais de semana? Todos, né, nessa campanha agora, todas as unidades estão operando no seu horário normal de funcionamento, das 8 da manhã às 16 horas, agendando, mas atendendo quem chegou lá até às 17. Além disso, aqui no centro onde era a UPA infantil, a Secretaria de Saúde implantou um posto de vacinação para atender o trabalhador depois de sua jornada de trabalho. Então, está operando das 17 às 21 horas, atendendo quem chega até às 21. Tá joia. Bom, eu quero agradecer também outras pessoas aqui, a Erotildes, que também está nos acompanhando, a Silvia Helena e acho que tem mais gente, que o João Paulo Machado. O João Paulo Machado, ele queria saber a diferença aqui do pernilongo e do mosquito da febre amarela. João, eu vou perguntar isso aqui, depois eu vou mandar essa resposta para você. Bom, a Brígida dizendo que é excelente receber essas informações, te agradece muito, Ricardo, pela prestação de serviço. Nós aqui também da TV. Quero deixar aqui para você um último recado, um reforço. Estou vendo aqui está o Guilherme. Muito bom. Guilherme, que é assessor da Prefeitura, está aqui gesticulando. Tem algum outro recado que é importante a gente deixar aqui? Ele lembrou de uma informação importante que durante essa campanha, que se iniciou no dia 25 e vai até o dia 17, ocorrerão 2 chamados Dia D, que será o primeiro neste sábado agora, e o segundo no dia 17, para o estado de São Paulo, aqui também. É um dia de maior concentração, de maior disponibilidade das equipes de vacinação para atender a população. Então, além de ter vacinação todo dia, vão ocorrer também esses dois Dia D, quer dizer, todos os postos de saúde aí, as unidades vão estar ali. Exatamente. A partir de que horas? Também nesse horário aí, mas funcionando no sábado. Okay. Diferente do que ocorre normalmente durante a semana. Daí a importância, vai ter 2 sábados, esse próximo e no dia 17. Tá legal. Ricardo, obrigado. Sibeli, tem mais alguma questão? Obrigada, Ricardo. Não, aqui eu já sanei minhas dúvidas, então dia D até às 17 horas, dá para ir vacinar a gente que trabalha aqui durante a semana. E o Bom Dia Jacareí termina por aqui. Obrigada pela sua audiência e continue com a nossa programação. Confira a reprise do programa ao meio-dia e às 11 da noite. E para rever esse programa e todos os outros programas da TV Câmara, acesse o nosso canal no YouTube, que traz toda a programação aqui da TV e também transmite 24 horas a TV. Você entrou lá no YouTube, a TV está passando ali 24 horas para você acompanhar pela internet. Tem gente que está trabalhando, só fica escutando no fone de ouvido. Então, prestigia a TV Câmara, curta e compartilhe as nossas fanpages, facebook.com/TV Câmara Jacareí e facebook.com/Câmara de Jacareí. Quero aproveitar aqui, antes do encerramento, reforçar mais uma informação lá no primeiro bloco, que a gente falou do documento, né, que a JTU enviou para a Prefeitura, apontando o reajuste da tarifa do ônibus. A Prefeitura encaminhou aqui para a Câmara para que os vereadores tomassem conhecimento. Você quer ver esse documento, quer ter acesso a ele? Está lá no site da Prefeitura. Você entra lá em jacareí.sp.gov.br, esse site está aparecendo aqui embaixo. Já lá na página inicial do site tem um banner, você pode acessar esse documento. Lá tem as planilhas de custo da empresa, o porquê, a justificativa dela para esse reajuste. E aí você pode comentar essa planilha, você aí, economista, Milton Kudamatsu, você que nos acompanha todos os dias aqui, que é economista, William Retamiro, os economistas que participam aqui, e você também, cidadão, pode acompanhar lá esses cálculos e pode dar sua opinião sobre eles no e-mail que a Sibeli divulgou aqui. Pedir para a técnica colocar mais uma vez, que é o consulta@jacareí.sp.gov.br. Comente lá com a Prefeitura, dê a sua opinião em relação a esse reajuste. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela audiência. Bom Dia Jacareí volta amanhã com informações, ou outras informações sobre a cidade. Fique ligado com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.